Graça e paz, igreja. Amém. Vemos aqui sentados, a igreja lotada, muitas pessoas novas aí. Não desista dos seus sonhos. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Bom, eu acho que tem muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje nos bancos pela primeira vez. Eu tive sentado aí alguns anos atrás, assim como vocês, e a minha história mudou a partir do momento que eu comecei a achar resposta para muitas perguntas que eu tinha. Eu tinha muitas perguntas, eu creio que muitos de vocês estão em busca de muitas perguntas, e a palavra de Deus, ela ia a cada vez que eu buscava ela, Deus iria me trazendo essas respostas. Porque aqui nessa igreja, como o Luiz falou, é pregado sim o Evangelho, a verdade. E eu resolvi então me aproximar mais, servir ao Senhor, entregar a minha vida e confiar de verdade. Tanto é que eu fui às águas, me batizei nas águas aqui nessa igreja, comecei a congregar aqui e muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Esse processo de transformação na minha vida, de muitos dogmas, muitas coisas erradas que eu pensava a respeito da vida, muitos vícios, muitos hábitos, e isso Deus foi trabalhando na minha vida. E ao longo da minha vida, bom, eu estudei em colégio até oitava série, no colégio tradicional de Porto Alegre, um colégio católico, onde se buscava a palavra, e entendo que nunca foi nada forçado, assim, nada forçado. Eu sempre tive um desejo, uma busca, mas foi em meio à dificuldade também, irmão Luiz, que após ter entrado na faculdade e estar passando por muita dificuldade dentro da minha família, eu conheci realmente a palavra de Deus num momento de muita dificuldade da minha vida, em que eu precisava trabalhar e fazer a faculdade junto. Então eu atrasei muito o meu curso e por um momento eu cheguei a desistir, cheguei a parar para não, eu vou só trabalhar, eu não vou fazer mais a faculdade. Eu tinha entrado cedo na agronomia da URGS, mas Deus, Ele colocou desejo no meu coração de ir em busca dos meus sonhos, e aquilo era a vontade de Deus para a minha vida, e eu fui atrás e me agarrei, fui até o fim. E, gente, eu cheguei a fazer vestibular de novo, eu levei 12 anos para terminar a minha graduação. Eu trabalhei com tanta coisa, assim, nada a ver com agronomia, mas porque naquele momento eu precisava. E Deus, Ele me honrou, tanto é que agora eu estou me formando e já tenho propostas aí de trabalho. Então, esse é um testemunho que eu estou trazendo hoje para vocês, mas o mais importante não são os tesouros, isso tudo é consequência, né? Na verdade, a nossa vida transformada para Deus, a nossa busca diária e confiar os nossos caminhos ao Senhor, é isso que Ele quer para nós. E essa é a mensagem que eu quero trazer aqui. O pastor, quando eu cheguei aqui, me chamou para testemunhar, e eu disse, vou repetir o que eu já falei de manhã, aliás, ao meio-dia, à tarde, que eu estava indo para casa, levando uma colega comigo, uma membro da célula, e contando o que aconteceu na minha vida. Eu nasci numa família muito católica, né, extremamente religiosa. Eu sou a nona de 12 filhos, né? O oitavo está aí. Então a gente cresceu com muita religiosidade. A gente até tem uma irmã freira, né? E na verdade em 2000 aconteceu algo bem ruim na nossa vida, na nossa família, né? Que foi um diagnóstico de enfermidade do meu marido. E naquela confusão toda, ao meio a tantas crenças, a gente passou a buscar várias coisas, né? Vários meios, vários caminhos que a gente ouvia falar que todos levavam a Deus, e eu busquei, entrei em muitas portas, né? Mas pela misericórdia de Deus, eu não sei qual é a isca que Deus usou na tua vida, mas na minha vida Deus usou uma bênção. Hoje ela não está aqui, eu acho que ela trabalhou conosco de manhã, minha mãe espiritual, que eu honro ela. E na verdade eu vim nessa igreja por um interesse, né? Um interesse comercial, tá, gente? Mas quando eu cheguei aqui,
abriu a espada do Espírito Santo e eu fui tomada naquele dia. Eu jamais fui a mesma. Isso aconteceu em 2003. Eu sirvo ao Senhor há 11 anos. Realmente eu fui a primeira na minha casa a ser tocada. Caminhei um tempo sozinha, né? E dei muito trabalho para minha mãe, né? A minha mãe espiritual contestava algumas coisas. A gente veio com muitas crenças, com muitas, enfim, né? E ela dizia para mim: Deus vai falar contigo, Deus fala contigo, lê a Bíblia, né? Sabia que quando tu lê a Bíblia, Deus fala contigo? Quando tu ora, tu fala com Deus, mas quando tu lê a Bíblia, Deus fala contigo. Eu disse: só se for contigo, porque comigo não. E nessa luta de muita dor, um dia eu pedia, eu chorava diante do Senhor e dizia: fala comigo. Por que tu não fala comigo? Se tu existe, te revela a mim, então. E Deus falou muito profundo naquele meu quarto, naquele dia, quando eu abri a Bíblia em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Esse dia eu fui aquebrantada. E pela primeira vez eu tive o sabor de chorar muito diante do Senhor. E naquele dia eu decidi descer as águas. O dia de batismo para mim é algo de muita emoção, porque nós tivemos muitos momentos emocionantes na nossa vida, né? Nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos, né? Que nós fomos presenteados com... Deus nos emprestou 3 filhos, né? Mas a emoção que eu tive no dia do meu batismo, gente, é algo incomparável. Às vezes eu ainda olho o filmezinho, choro muito, me emociono muito, porque naquele dia eu fui transformada, né? Naquele dia, 2 dos meus 2 filhos decidiram pelo batismo, e um dia anterior meu marido, depois a minha filha, que mais velha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos o Senhor. Eu tenho a alegria, é um privilégio, gente, de abrir a minha casa toda semana, recebendo pessoas, ajudando, sendo ajudada, porque nós aprendemos muito quando nós ensinamos. E eu até comentava com a minha mãe, hoje é santa, eu dizia: te dei muito trabalho nela. Ela disse: não, eu aprendi muito, porque cada vez que tu me ligava, eu sabia que eu tinha que estar preparada, né? Mas, queridos, não é muito saber, não é muito, precisa conhecer toda a Bíblia, precisa, ele conhece mais, ele conhece menos. Não, eu tinha um choro facial 24 horas por dia, né? Eu chorava, trabalho direto, né? E quando fui tocada, eu só queria rir, eu só queria cantar, eu só queria louvar. E nos dias difíceis eu dizia: Senhor, tá difícil, mas tu tá no controle. E eu tenho feito isso todos os dias, porque nós continuamos tendo muitas lutas, nós continuamos tendo dificuldades, mas não estamos sozinhos, né, Pastor Rogério? É diferente, temos o nosso ombro, Jesus nos segurando, Jesus dizendo: eis que estou contigo todos os segundos da tua vida. E a gente crê nisso, a gente crê que Deus provê, a gente crê, nossa vida seriam muitos e muitos testemunhos, né? Mas Deus conhece nossas dificuldades, Deus conhece também nossas fraquezas, Deus nos perdoa diariamente. E hoje eu digo assim, tu conhece Jesus?
Eu uso muito essa pergunta. Tu conhece Jesus? Sim, conheço. Eu conheci a história de Jesus. Mas hoje eu conheço o Jesus da história. É diferente. Tu conhecia a história e tu conheceu o autor da história. E quando essa palavra se tornar carne na tua vida jamais será a mesma. Amém. Eu queria brevemente falar um pouco da história da minha família, porque eu não nasci num lar cristão, os meus pais também não. Na verdade, minha mãe nasceu, mas se desviou ainda aos 14 ou 16 anos. E ainda na adolescência, o meu lar estava completamente destruído, porque eu era um jovem completamente rebelde com os meus pais. Eu acho que a primeira vez que eu saí de casa eu tinha 9 ou 10 anos. Eu fugi 2 vezes de casa e eu tinha seríssimos problemas de relacionamento, principalmente com meu pai, né? A ponto de algumas vezes a gente ter brigado de soco dentro de casa, eu ainda adolescente, porque eu não tinha medo, era rebelde, ousado e totalmente endemoniado. Consigo ver hoje isso, né? Então, eu tinha uma prima muito pequenininha que num domingo convidou os meus pais para ir na igreja. E fazia vários convites, e eles nunca iam. Então, teve um domingo que eles aceitaram o convite, mas o culto já, teoricamente, teria começado, porque já eram 7h20, 7h30. E meu pai e a minha tia falaram, não, vamos num outro dia para chegarmos cedo. E meu pai falou, não, se Deus realmente quer que eu vá, eu vou chegar lá e não vai ter começado o culto ainda. E quando eles chegaram na igreja, já eram 8 horas, havia faltado luz na igreja. E o culto ainda não havia começado. A minha mãe, naquela época, ela sofria de uma depressão muito forte. De tal ponto que meu pai já conversava comigo a respeito de eu ficar órfão, porque era tão sério que ela chegava a desmaiar dentro de casa. Ela fez uma série de exames, fez ressonância, fez tudo que vocês podem imaginar e nada era constatado. Mas só chorava em casa, desmaiava, várias coisas assim. E naquele culto, ela foi à frente e o pastor orou por ela. E desde aquela noite, ela nunca mais sofreu de depressão, nunca mais teve síndrome do pânico e nada disso. A partir daquele dia, os meus pais nunca mais deixaram de ir, porque viram o poder de Deus agindo sobre a vida deles como casal, da vida da minha mãe em relação às enfermidades. Porque independente da doença que a gente possa ter, doença é apenas um nome. E Jesus é o nome que está sobre todo nome. Então, independente de ser uma dor de cabeça, um câncer, AIDS, qualquer coisa, o nome de Jesus tem poder para curar qualquer coisa. E Ele curou depressão e síndrome do pânico em apenas um toque. Algum tempo depois, os meus pais me levaram de uma forma obrigada para um retiro, em que eu não queria ir, né? Então, durante todo o retiro, eu fiquei nas piscinas, eu fiquei andando a cavalo, fiquei fazendo qualquer outra coisa, menos estar no culto, porque eu não queria estar ali. Então acabou o retiro, e na noite que muitas pessoas começaram a ir embora, eu decidi, não, vamos amanhã, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, já que estamos aqui mesmo, não queria ir embora de noite. E foi a noite que Deus me mostrou o tamanho dele. Foi uma noite em que eu pude descobrir que a vida não faz sentido nenhum estando longe de Deus. Foi a noite em que eu senti um toque do Espírito Santo na minha vida, de uma maneira que, talvez escutando pessoas falar, eu nunca tivesse imaginado, de uma forma que não tem como descrever. Mas foi tão forte, que a minha vida, a partir daquele dia, trocou totalmente o sentido de tudo. E após sair daquele retiro, então, eu pensava que estava com a vida totalmente transformada por ter sentido aquilo, e foram uma série de coisas que eu poderia ficar aqui alguns dias contando. E então eu voltei para a escola, voltei para o colégio, minha vida normal, e em pouco tempo eu estava fazendo as mesmas coisas, continuava saindo em festas, o meu relacionamento com os meus pais acabou piorando de novo, mas eu já não conseguia mais sentir prazer nas coisas que eu fazia antes. Eu não sentia mais prazer indo nas festas,
eu já não me sentia bem brigando com os meus pais. Eram coisas que às vezes eu brigava com meu pai e eu me trancava no meu quarto depois e começava a chorar porque eu não entendia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Parecia que não era eu quem me dominava. E com o passar do tempo teve uma vez que um senhorzinho, meus pais se converteram e eu também, numa igreja muito humilde lá no bairro Mário Quintana. E teve um senhorzinho que congregava na igreja na época, que me chegou nos meus pais um dia e disse: eu preciso ir na tua casa conversar com teu filho. E ele falou: bom, tá bom, porque eu não conhecia ele, eu não frequentava muito, só quando eles me levavam, tinham obrigados na igreja, muitas vezes eu ficava dentro do carro escutando música. E aquele senhor foi então na minha casa, num sábado pela manhã, e começou a conversar comigo muitas coisas que só eu sabia, que os meus pais não teriam como ter contado para ele, que pessoa alguma poderia ter contado, porque era algo da minha intimidade, do meu coração, eram os meus pensamentos. E ele me falou muitas coisas. E após naquela manhã, os meus pais convidaram ele para almoçar na minha casa, e ele falou para os meus pais: não, a gente pode marcar algum outro dia, mas meu propósito de estar aqui hoje eu não posso mudar, porque foi só de vir falar com ele. E no ano de 2008 foi então quando, no início de 2008, a partir do dia 1º de janeiro, eu tinha começado a ir na igreja em 2007, e eu fiz um propósito com Deus: a partir desse dia, eu nunca mais quero dormir sem ao menos ter tido um pequeno momento contigo no meu dia. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2008, faço meu devocional e anoto a palavra tudo em uma agenda. Então, tenho já 2008, 9, 10, 11, 12, 13, e estou mais uma agenda sendo preenchida com coisas que Deus traz para a minha vida a cada noite. Então, eu quero dizer para vocês, pais, jovens, familiares, que não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus pais, não desistam de um irmão, de uma irmã, nem de um primo, mas estejam orando por eles, porque por muitas noites os meus pais iam me ungir, iam orar por mim, eu ainda dormindo, e teriam todos os motivos do mundo para não estarem persistindo na minha vida, mas eles nunca desistiram. Assim como os irmãos lá na igreja nunca desistiram de mim. E estive participando por muitos anos do Ministério de Louvor, do Ministério de Teatro. Quando eu estive em São Diego, também estive participando do Ministério de Louvor lá, estive pregando lá. E hoje eu posso testemunhar o quão grande é o Deus que eu sirvo e quantas coisas boas Ele fez na minha vida e na minha família. Inclusive, familiares meus que estavam no crack, Deus restaurou, hoje possuem famílias, possuem filhos e estão totalmente longe das drogas há muito tempo. Boa noite. Para quem não me conhece, eu nasci num lar cristão, eu nasci numa família de pastores, e é até engraçado porque ninguém nunca pediu para mim dar o meu testemunho. As pessoas olham e pensam: nossa, ela nasceu na família do pastor, ela foi ensinada na palavra de Deus, ela não tem testemunho, ela já nasceu ali pronta, né? Mas não é assim, né? Eu quero dizer que você pode ser quem você for, você pode ser um pastor, tu pode ter tudo, tu pode ter todo o conhecimento do mundo, mas tu ainda precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Só porque minha família é uma bênção, minha família é uma família de pastores, não significa que eu já nasci, eu já estava no mesmo barco. Não. Eu tinha que ter um encontro pessoal com Cristo. E eu tive, e pela misericórdia de Deus, porque eu conheço muitas pessoas, muitos jovens que nasceram numa família de pastores, numa família cristã, e que chegaram num ponto da vida e rejeitaram tudo isso. Por coisas do mundo, por prazeres, porque eles não tiveram um encontro pessoal com Cristo. E teve um momento na minha vida que Deus chegou e disse: Luísa, tu não pode viver das experiências espirituais dos teus pais, tu não pode viver do conhecimento, da sabedoria deles, tu não pode viver do que transborda da vida deles. Não, eu quero te encher para que tu venha transbordar.
E chegou num dia que Deus, eu estou até tremendo aqui porque eu lembro, foi tão forte, sabe? Era como quando Jó disse que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. E naquele dia, Deus veio e se apresentou para mim e disse: tu não é a filha do pastor, tu não é, sabe, a neta do pastor Samuel Espíndola, tu é a Luíse, a minha filha. E Deus disse: eu tenho planos para ti, mas é pessoal. Deus não é um Deus que fica mandando recadinho para ti através de outra pessoa. Deus é um Deus de encontro pessoal. Ele quer viver uma vida diária contigo, né? E se nessa noite tu ainda não se decidiu, tu ainda não enxergou, não viu Deus face a face, essa é a noite que Ele quer ter um encontro pessoal. Deus não é um Deus longe, um Deus invisível que é fictício. Não, Ele é um Deus presente. Ele está aqui nessa noite. E gente, o que Deus fez na minha vida, porque eu não tinha talvez problemas externos, né? Minha família era estruturada, graças a Deus por isso. Eu não tinha grandes problemas financeiros ou de saúde, né? Mas eu tinha um interior que precisava ser mudado. Às vezes, como eu cresci muito bem protegida, né? Muito bem segura, eu cresci com uma insegurança e um medo muito grande de que as coisas um dia talvez não dessem certo ou viessem a mudar, né? O dia que eu tivesse que andar com minhas próprias pernas, que eu não conseguiria. Mas Deus veio, Deus tratou pessoalmente esse medo em mim. Então, sabe, às vezes você tem tudo, mas você não tem nada se você não tem a Cristo. E o Cristo pessoal, aquele que vem e fala diretamente contigo. É muito fácil a gente viver de migalhas que caem da mesa, né? É muito fácil a gente viver de pregações aqui todo domingo. É muito fácil a gente viver ouvindo testemunhos. É lindo, é. Mas se você não tem um encontro pessoal, se você não conhece Deus face a face, nada vai mudar na sua vida. Porque Ele te ama, Ele tem um plano, mas Ele é um Deus pessoal, né? E eu sempre digo: Deus, eu quero ser como Moisés, que te viu face a face, que falava com Deus face a face e era amigo de Deus. Então esse é o meu testemunho, que eu tive um encontro pessoal com Cristo. Amém? Paz, igreja. Eu costumo falar muitas coisas do que Deus tem feito na minha vida, mas foi uma nova operação que Deus me deu. Amém. Eu vim de uma família muito católica e eu ia na missa todos os domingos, mas eu voltava para casa com o mesmo vazio que eu entrava na igreja. Tá? E quando eu comecei a participar do grupo Célula, né, Deus começa a mudar a minha história, né? Porque a gente começa a conhecer realmente a palavra de Deus, a gente começa a conhecer o que está escrito nesse sagrado livro que a gente tem dentro de casa, mas que a gente não lê muitas vezes, né? E Deus começou a me dar um novo coração. Então, o meu sorriso, a minha alegria está exatamente o que está dentro do meu coração hoje. Tá? Então, eu acho que isso foi a maior vitória que Deus me deu, né? Porque eu tinha muitas coisas e ao mesmo tempo não tinha nada. Mas hoje, com Jesus, eu tenho todas elas. Amém. Nesse caso, irmãos, eu estava louvando e pedindo a Deus me dar uma palavra de um versículo, pastor. E aí Deus me deu o versículo e eu estava com o meu celular ali, fui ligeirinho, pesquisei, que eu não sabia e daí visualizei aqui na Bíblia, que diz assim, ó: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Portanto, meus irmãos, eu quero testemunhar para vocês que Deus me escolheu, como tem escolhido a vós outros também. Então eu quero aqui agradecer a Deus, né, pastor, porque hoje eu, com privilégio, eu sirvo ao Senhor
com toda a graça e misericórdia dele, da parte de Deus, né? Pois bem, o meu testemunho de quando Deus me escolheu para servir no reino dele, graças a Deus, foi num momento muito difícil da minha vida. Foi no ano de 2008, em agosto de 2008. Essa data eu nunca mais vou esquecer. E eu estava... 6 anos fez agora, né? E eu estava num momento difícil da minha vida. Eu já via... O meu casamento era de fachada. Eu tinha 3 filhos. E eu, no meu egoísmo total, eu achava que eu, dando provisão na casa, estava tudo bem. Foi quando minha mulher me disse que queria separação, me mandou embora de casa, me tocou de casa, e eu já havia alugado uma outra casa para mim concretizar essa minha separação. Eu cheguei a dormir, na verdade eu nem dormi aquela noite, eu fiquei a noite toda chorando. Fiquei uma noite toda numa casa vazia, só com um colchãozinho, um colchonetezinho, chorando, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até nisso quando a gente está cego, né, porque não conhece a Jesus, eu não estava entendendo, mas enfim, estava se concretizando a minha separação. E eu já pai de 3 filhos. Mais uns dias antes dessa minha separação, eu havia recebido um convite, até por que me convidou, a minha mãe espiritual é a Cláudia. Ela está aí hoje, fazia dias que eu não via ela. E eu, naquele convite, era um convite para outra ocasião, não falou de Deus, não falou do amor de Deus, era um convite para um jantar da Donep. Em 2008, o preletor era o Adair Vieira de Juí, também nunca vou esquecer. E aí eu fui com segundos interesses, porque eu ia lá para de repente conseguir uma nova fonte de trabalho, né, porque eu sou representante comercial. Então eu digo, vou lá, não tenho onde ir, não tenho o que fazer, vou ir. Né? E aí naquela noite, eu estou sintetizando tudo por causa do tempo. E aí fui naquela noite, naquele jantar da Donep, sentei do seu lado o pastor, nem ele conhecia nada, nunca tinha visto o senhor, e o Josué. Né? E eu naquela época, então eu bebia muito, né? As pessoas que pegam socialmente, mas eu era fachado socialmente. E eu pedi um uísque para mim. E aí o senhor disse, não serve nada de bebida alcoólica. Eu já me estranhei já. Mas fiquei ali, né? Muito bem arrumado, muito bonito, um louvor lá. O pastor Felipe eu não conhecia também, o pastor Felipe. E, enfim, eu não conhecia ninguém, né? Só conhecia a irmã Cláudia. E naquela mesma noite, o Espírito Santo de Deus habitou em mim. Amém. Naquela noite, houve eu senti assim, algo tão diferente, que eu nunca, até então, assim, no decorrer desse tempo, assim, aquela chama do Espírito Santo, me lembro como se fosse hoje, né? E naquela noite, Jesus me escolheu para servir no reino dele. Amém. E eu aceitei, e daquele dia em diante a minha história mudou. A minha história mudou completamente, e hoje, meus irmãos, eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daquele dia em diante, eu caí nas mãos da família Pessil Soares, e aí houve, meus irmãos, um trabalhar muito grande. Aqui da igreja, eu sentava ali, sabe, e a igreja orando por mim, eu abri aqui minha vida para a igreja, para o pastor, e foi oração, e daí dormi uma noite fora e voltei para casa, mais encolhidinho, sabe, pé por pé, assim, e minha mulher não entendendo mais nada, e eu respeitando ela e fazendo as coisas diferentes, e ela não entendendo nada, e foi 1 mês, foi 2 meses, em dezembro, não deu dezembro, em dezembro eu ganhei de presente de aniversário o batismo da minha esposa antes do que eu. Me batizei dia
dia 28 de dezembro e ela se batizou dia 11 de dezembro. Deus restaurou meu irmão, meus irmãos, a minha família toda. Hoje nós temos a alegria. Eu fico feliz, eu fico louco para que chegue sexta, sábado e domingo, para que venha à igreja adorar. Né? Eu fui aqui, né, indicado para essa igreja. Glória a Deus, pastor. Eu oro pela sua vida todos os dias. Eu oro pela vida do pastor Felipe, do pastor Rogério, pela liderança dessa igreja, que essa igreja aqui, meus irmãos, ela prega a palavra de Deus na integridade, nada mais, nada menos. Por isso, pastor, eu agradeço pela sua vida, pastor. Posso orar? Posso orar, pastor? Amém. Senhor Deus, querido e amado Pai, muito obrigado a Deus por tu ter me escolhido, Senhor, ter escolhido minha família, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o maior milagre do mundo, o maior milagre é a conversão, Deus. E hoje, Pai amado, eu posso dizer, Senhor, que sirvo no Teu reino, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, foi tão bom ouvir tanta mudança que ele teve o quarto filho. Deus tocou no meu coração de dar um testemunho, até a minha esposa não sabe. Vou ser bem sucinto. Eu me batizei, aceitei a Jesus há mais ou menos uns 12 anos atrás, numa outra congregação, e eu tinha vindo tinha mais ou menos já tinha uns 25 anos mais ou menos, só que eu tinha vindo a minha família era envolvida com ocultismo, então eu tive a fase que, quando eu estava durante a minha adolescência, eu fui católico, aí depois eu entrei para o DCE do ensino médio, e aí virei comunista, comecei a ler Marx, e aí Deus não existia mais, depois eu virei budista, e aí eu via sobre o budismo, cheguei a frequentar aquele templo budista de Três Coroas, depois eu estava sempre numa busca espiritual, porque eu queria sentir a presença de Deus. E o que aconteceu? Nessa busca eu fui terminar onde eu fui buscar mais explicações assim, sobre o mundo espiritual e respostas que eu procurava do mundo espiritual, eu não me negava a procurar na Bíblia. Comecei a frequentar Allan Kardec, comecei a ler sobre o mundo dos espíritos, etc. Talvez algumas pessoas aqui. Comecei a participar mais efetivamente de mesas, espíritos, etc. Isso foi só para dar um resumo do que aconteceu e para onde Deus estava me levando. Mas eu sempre estava com era uma busca que ela era 80%, sempre faltava, não completava o que eu queria. O que eu queria mesmo era sentir Deus forte, sabe? E aí eu até chegava assim, por exemplo, quando eu estava numa casa espírita, eu chegava a sentir alguma energia mais forte, eu sentia alguma coisa espiritual, mas não era o que eu queria ainda, faltava. E aí eu me decepcionei, saí do Kardec, e aí eu tinha duas tias da família do meu pai, que eram envolvidas com religiões de ocultismo. Comecei a ler e pesquisar sobre aquilo, e a minha tia queria saber como é que eu estava sabendo tanto, porque eu estava pesquisando, né? E tive chances de participar e assistir algumas coisas. E, enfim, estava numa busca que já estava cansando, porque já levava mais de 10 anos aquela busca. Estou contando esse resumo para vocês vão ver onde é que foi parar a história. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar desesperadamente para Deus, e mesmo não sabendo como tinha que falar com Ele, eu caminhava na rua e pedia para Deus, se Ele existisse, que Ele tinha que se mostrar para mim. Porque eu estava buscando já no budismo, no Kardec, na católica, eu tinha ido em tudo já. E não conseguia sentir, eu achava que todos os lugares que eu ia no condicionamento mental, eu tinha me condicionado que eu ia sentir algo e eu sentia. E aquilo era pouco para mim, não me servia, eu queria sentir uma descarga de energia tremenda. É isso, exato. E aí eu comecei a orar para Deus, para Ele me dar um sinal, e aí eu comecei a encontrar um amigo meu, que era de infância, que frequentava uma congregação, só que eu não sabia ainda. E aí ele me dizia assim, como é que está o teu Allan Kardec lá? Eu dizia, tá legal, tá bem, tô feliz. E ele dizia para mim assim,
mas tem um espaço no teu coração que só Deus vai preencher. Eu disse, não me vem com isso, por favor. E aí, continuei orando para Deus, e aí para todos os lugares que eu ia encontrava esse rapaz. Eu comecei, como eu já tinha alguma visão espiritual, comecei a achar, puxa vida, será que esse cara tem a razão? Porque para mim a igreja evangélica era uma coisa longe de mim. Aí eu fui para Gramado, encontrei esse cara numa festa lá. Ele dizia, como é que está o teu caminho? Ele dizia, está ótimo. Espaço do teu coração, só o Espírito Santo vai preencher aqui. Ficou na minha cabeça. Aí um dia eu estava no gasômetro, encontrei ele de novo. Um dia eu estava lá em Itapuã, encontrei ele de novo. Eu disse, mas que coisa. Aí eu comecei a sonhar com ele me falando, né? E aí eu falei, ai, vou parar numa igreja evangélica, só faltava essa. Aí um dia eu me preparei para ir para... Aí eu disse, tá, cara, onde é que é a tua igreja? É no endereço tal, vai num culto de domingo, assim, que é legal, tu vai gostar. Aí um dia eu me preparei para ir lá, estava indo para lá e chegaram visitas na minha casa. E aí eu não fui. Aí não passei muito bem por isso, fiquei meio triste que não tinha ido. Aí no outro domingo que eu ia ir, era um domingo, lembro direitinho, isso que eu estava pensando ali quando a irmã contou para contar esse detalhe. Aí no domingo, era um domingo que estava de inverno, estava nublado, estava chovendo assim. E eu falei, vou passar o dia inteiro vendo televisão, comendo e dormindo. Era domingo. Aí eu almocei no restaurante na esquina, eu morava no centro. E aí deitei para dormir e disse, e falei que isso era de tarde, o culto era 19. Eu disse, não vou sair da cama para ir na igreja. Virei, deitei para o lado, tentei dormir mais um pouco. Aí eu estava dormindo e isso foi muito forte. Aí estava armando um temporal na rua, assim, vendaval, as coisas. Agora sim, já tenho a desculpa, está chovendo, não vou na igreja. Aí eu tentei dormir, irmãos, foi muito forte. Eu estava de olho fechado e uma voz falou comigo, daí foi forte. Você consegue contar? Aí falou comigo assim, uma voz muito clara, assim. Falou para mim assim, Marcelo, hoje tu vai lá para me conhecer. Aí eu olhei para o lado e tinha mais de Jesus, ficou muito forte. Um brilho de luz, assim. E aí eu abri a janela, tinha um vendaval, voava coisa para tudo que era lado. Aí eu digo, então eu vou. Aí botei a roupa, o culto era 7h30, era 7h10, eu estava botando a roupa em casa, vou lá então. Aí eu fui, caía a árvore no caminho, voava aqueles telhas de zinco, tudo. Eu fui, né? Aí quando eu cheguei na igreja lá, esse meu amigo me recebeu. E aí quando eu entrei na igreja, assim, eu vim envolvido de outras religiões, né, irmão? Então tinha muita opressão para mim não ir lá, né? Até para mim não me libertar e não servir de testemunha depois para outras pessoas. O que aconteceu? Começou o louvor, eu orei, aí quem queria oração que viesse à frente, eu fui. Aí eu aquebrantei, se manifestou algumas coisas em mim que me acompanhavam há bastante tempo. E aí os pastores oraram por mim, eu caí de joelho e aí eu sentia a energia que eu buscava há tanto tempo, que era a energia do Espírito Santo. Aí eu senti a mão do Senhor no meu corpo, resumidamente, assim, eu peguei fogo praticamente, me afrouxou as pernas, caí no chão, aí aquebrantei, né? E aí aquilo me preencheu meu coração e era aquilo que eu estava buscando durante uns 15 anos. Então, glória ao Senhor. Minha conversão faz muitos anos atrás, né? Eu sou do tempo da igreja aqui, que era de madeira ainda, né? Então, a minha conversão foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 41 anos, né? Então, a minha irmã tinha 18 anos, eu tinha 16, o Rogério 14, o outro irmão devia ter em torno, não me lembro, né? Eu acho que era 9 anos, e a Raquel tinha 1 ano de idade só, né? Então, nós tínhamos um comércio muito forte, um armazém, no tempo do armazém, hoje nem existe mais, né? Era muito forte. Aí, quando perdemos o pai, a mãe resolveu vender para o meu primo lá, que trabalhou muitos anos, e ela tinha um edifício de construção, terminou tudo, né? Então, naquele momento em diante, cada um tomou o seu rumo, né? Aí eu comecei a estudar aqui no Gonçalves Dias, aqui no IAPI. Aí eu conheci uma moça ali, comecei a namorar, e essa moça era amiga da Ilione, né?
Muito amiga, né? Depois eu não terminei com ela, comecei a conhecer ela e começamos a namorar. Só que a mãe dela, o pai dela, eles eram membros ali do tabernáculo, nem existe mais tabernáculo, ficaram muitos anos ali, e ali eu aceitei a Jesus. Aí depois eles vieram para cá, cada um tomou seu rumo. Aí depois, então, aí eu comecei a vir para cá. E o primeiro da família fui eu, veio a Ione, depois vim eu. Só que eu não estava convertido ainda, né? Aí eu vinha na igreja, porque a minha sogra insistia, eu vinha, né, tudo tá. Aí um dia eu me decidi, agora eu vou congregar mesmo, aí nós congregamos. Aí depois veio, a minha mãe, também muito difícil, que era uma família muito tradicional do catolicismo, tanto é que os irmãos tudo disseram que ela enlouqueceu, que ela mudou de religião, né. Aí tá, depois veio o meu outro irmão, Luiz, tudo, né, só que tem minha irmã mais velha, que o coração é duro, mas Deus tem um tempo para ela. Aí um dia nós estávamos lá em casa, o pastor Samuel foi nos visitar lá, que nós estávamos numa dificuldade muito grande. Aí o pastor Samuel foi nos visitar, foi lá, teve uma época também o coral, do tempo do coral da igreja, do tempo de elisiário, foram lá tudo. Então dali começamos a frequentar, só que o mais duro de coração era o Rogério, né? O Rogério, hoje o pastor Rogério, né? Tanto é que um dia ele se botou, que briga fisicamente, porque Ione trouxe outra religião para dentro de casa, né? E graças a Deus que depois ele se converteu, então ele é pastor, tem um outro irmão que é pastor, congrega em outra igreja, e toda a família está servindo, graças a Deus. Aí o Rogério casou foi lá no Uruguai buscar uma pessoa da igreja, que é a Patrícia, foi tão longe buscar, né? E Deus tem um propósito de tudo isso, né? Hoje nós temos 3 filhos, né? Um Moisés, que ele frequentava aqui, está com o coração duro, mas um dia ele vai voltar. Ainda hoje eu disse para ele, olha que teu tempo está terminando, né? E graças a Deus, eu tenho o Natanael, a Tabata, o Ezequiel e a Gabi estão aqui frequentando. Então, graças a Deus que estamos servindo ao Senhor por muitos anos, né? E estamos aqui para servir, tá?